Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar sobre reserva de emergência. Isso mesmo. Você já ouviu falar nela? Você está construindo essa tal reserva de emergência? Fiz esses dias uma enquete lá no meu Instagram. Se você não conhece, siga lá, @Sena_Cintia. E lá eu questionei as pessoas sobre essa tal reserva de emergência. E já antes da gente entrar nela, já vou trazer aqui para vocês que, enquanto estudante do universo da educação financeira, eu não gosto de usar a expressão reserva de emergência. No lugar dela, eu utilizo a expressão reserva estratégica. E ao longo do vídeo, você vai entender por que usar essa expressão, qual é a diferença, qual é o significado, combinado? Então, não é só achismo, tem uma lógica por trás e é muito importante a gente entender. Então, eu perguntei lá para as pessoas o que era essa tal reserva, se eles estavam construindo, e eu quero saber de você. Para você, o que seria essa tal reserva de emergência? E outra, você está construindo? Além disso, que tipo de emergência nós poderíamos citar para construir uma reserva? Então, por exemplo, algumas pessoas citaram um tipo de emergência, o desemprego. Será que é um tipo de emergência? Uma outra emergência que foi citada pelas pessoas foi mudança de país. Em que situação eu teria uma emergência para mudar de país? Pense comigo. Uma outra questão que foi citada foi sobre relação à saúde, na verdade, à doença, ou seja, eu tenho que guardar um dinheiro pensando em estar doente. Uma outra que me trouxeram aqui, colisão do carro. Será que é uma emergência? Então, eu fui fazendo algumas indagações para a gente entender todo esse contexto. Será que para vocês essas são tipos de emergência? Você guardaria dinheiro para cada uma dessas finalidades? Então, vamos lá. Quando a gente trata do tema reserva de emergência, trazido aí por muitas pessoas em relação ao tratamento das finanças pessoais, ao cuidado de que você tem que ter uma reserva para a emergência, que tem que ficar de fácil acesso. Então, geralmente, a gente já pensa, quando traz essa expressão, em coisas ruins, em coisas que nós não queremos que aconteça. Porém, quando eu penso em guardar um dinheiro para essas tais coisas ruins, eu já estou atraindo ela. Pare e pense. Você pegar um dinheiro, pegar um dinheiro aqui, e falar, ó, esse dinheiro é para a colisão do carro. Esse dinheiro aqui é para quando eu ficar doente. O que vai acontecer? O dinheiro já está destinado. Você vai colidir o carro. Você vai ficar doente. Você quer isso? Eu acredito que não. Então, como que a gente pode construir uma reserva, ou seja, deixar um dinheiro guardado para que eu possa, numa eventualidade, utilizar desse dinheiro sem que eu comprometa o meu orçamento do dia a dia, sem que eu comprometa as prestações que eu adquiri no passado e que eu preciso continuar honrando para que eu não fique inadimplente. Sem que eu comprometa aquele dinheiro, aquela verba que eu estou guardando para os meus sonhos de curto, médio e longo prazo, para que eu não precise pegar empréstimos, pagar altas taxas de juros. Como que eu posso construir ou deixar reservado um montante, um valor? Então, a gente pode utilizar a expressão reserva estratégica. Por que estratégica? Ela vai blindar
esse meu orçamento, para que eu continue fazendo aquilo que eu venho fazendo normalmente, sem precisar mudar aqui a rota que eu já defini para os meus próximos meses, sem precisar pegar empréstimo, e eu tenho esse recurso de fácil acesso. Cíntia, se não for para esses exemplos que a gente comentou aqui, desemprego e tudo mais, que exemplos a gente poderia utilizar essa tal reserva estratégica? Vamos lá. Quando eu faço, aí é importantíssimo e que muitas pessoas não fazem. Tem um vídeo aqui que eu falo só sobre orçamento. Vou deixar aqui no card para você ver. É importante você fazer o seu orçamento. De preferência, dos próximos 12 meses, tem um orçamento anual. Por quê? Nesse orçamento, você já tem a estimativa dos seus ganhos, você já tem a estimativa dos seus gastos, de quanto você vai reservar para as suas vontades, desejos, qual já é o seu comprometimento mensal, com prestações, com dívidas, para que você possa honrar e não ficar inadimplente. E com isso, você já tem algo muito tranquilo, muito fácil. E você vai criar essa reserva, que é um valor, um montante, que você vai guardar, deixar lá, para, caso necessário, você consiga usar de fácil acesso, rápido, instantâneo, para uma necessidade que você não tem previsto no seu orçamento. Por exemplo, um aniversário, um convite de casamento para você ser madrinha, padrinho, e que você precisa ir, por exemplo, próximo mês, nesse aniversário de alguém querido, alguém importante para você, e que você não projetou isso no seu orçamento, não está lá. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar dessa reserva estratégica, vai continuar sua vida normalmente, vai fazer o que precisa ser feito, e no retorno desse aniversário, você vai recompor essa reserva, vai fazer um planejamento aí de recomposição dele. E tá tudo certo. Cíntia, por exemplo, posso ficar desempregado? Posso, faz parte. Então, não é uma situação emergencial. Pare e pense. Não é algo imprevisto. Se eu tenho emprego, eu posso ficar desempregada. Então, a partir do momento que eu estou num ambiente de trabalho, eu tenho que ter consciência que aquele serviço não é para sempre. Não existe estabilidade. Então, eu tenho que ter essa percepção de que tudo que eu ganho, eu tenho que reservar uma parte. Não pensando no desemprego em si, mas pensando que eu não posso gastar tudo. Cíntia, doença. Isso não está no meu orçamento, mas a gente pode se prevenir. Então, eu não preciso tratar apenas da doença, eu posso tratar da saúde. Então, eu posso começar a observar o que eu posso fazer no meu dia a dia para evitar ficar doente. O que eu posso ter para me ajudar nesses momentos? Um plano de saúde, um seguro de vida. Eu começo a olhar o que eu posso me blindar para que qualquer oscilação que aconteça, eu não me desespere. Ah, eu tenho um carro, pode colidir. É uma emergência? Não. Contrate um seguro para o carro. Então, se eu tenho patrimônio, o ideal é que eu contrate seguros para esse patrimônio, para que esse seguro faça o papel dele e não eu tenha que ficar me preocupando. Então, se eu tenho itens, bens, produtos, eu tenho que olhar qual é a vida daquele produto, quanto tempo eu quero ficar com ele. Eu preciso de um seguro? Eu preciso de algo que possa me ajudar a não ter preocupação, a não querer criar emergências aonde não existe? Está entendendo? Ah, Cíntia, mas tem aquelas contas de início de ano e nunca tem dinheiro. Essa é uma situação emergencial, tem que pagar IPVA, IPTU, material escolar. Ué, se eu tenho filhos, eu sei que todo ano eu tenho que cuidar da educação desse filho. Ó, já vou falar educação financeira, que é importante também. Eu já sei que eu tenho um gasto que vai acontecer lá em janeiro, mas por que eu vou me preocupar só lá em janeiro? Por que eu já não pego quanto que eu espero gastar em janeiro, porque eu já tenho uma estimativa,
E a partir disso, eu pego todo o valor que eu ganho mês a mês e separo uma parte para isso. Quando chegar lá em janeiro, o dinheiro já está reservado. Eu não preciso me preocupar. Ah, tem os impostos IPVA, eu já sei quanto que eu vou pagar. 4%, 2%, 3%, depende da sua cidade, do valor do seu carro. Então, eu já separo parte do meu ganho todos os meses para esta finalidade. Mesma coisa o IPTU. E com isso, eu não preciso ficar criando reserva de emergência. Não existe emergência aqui. É possível prever. Não existe esses imprevistos que nós criamos. Então, existem já produtos específicos para cada necessidade do nosso dia a dia. E com isso, eu não preciso ficar o mês inteiro pensando, meu Deus, esse mês que eu vou fazer, eu vou guardar dinheiro só para situações ruins. Não. Você precisa viver a sua vida, você precisa realizar os seus desejos, os seus sonhos e contratar aqueles produtos e serviços que vão te dar essa tranquilidade. Então, infelizmente, muitas pessoas não conhecem, não fazem provisões para gastos anuais. Muitas pessoas não fazem contratações de serviços que são, eu diria, essenciais, como seguro, como planos de saúde, para dar essa tranquilidade, você não sofrer oscilações bruscas no seu orçamento. Então, é importante a gente ter ciência de que tudo é finito e que um dia pode chegar o seu término, como, por exemplo, o emprego. Então, eu não posso, a partir do momento que eu tenha um emprego, ficar pensando que eu vou ficar ali desempregado e só pensar em guardar algum valor quando isso acontecer. Não, já vou reservando uma parte do meu ganho, mas não pensando no desemprego, mas nos meus sonhos, nos meus projetos. Sabedor que o meu trabalho é o meio para essa realização. É isso que eu estou fazendo lá, para aprender, para me desenvolver e para usar os recursos que lá eu recebo para realizar os meus sonhos. E com isso, eu começo a eliminar um monte de gastos que não fazem sentido e que eu só saboto essas realizações. Perfeito? Então, eu recomendo para vocês, a partir de agora, construir, sim, uma reserva estratégica que vai blindar qualquer oscilação no seu orçamento que não está previsto nele, ok? Não tem orçamento? Assista o vídeo que eu falo como elaborar esse orçamento passo a passo. Essa reserva, qual é o ideal? De 3 a 6 meses do seu ganho mensal. Caso os seus gastos hoje superem os seus ganhos, você vai guardar de 3 a 6 meses dos seus gastos, ok? Num outro vídeo eu falo um pouquinho mais sobre padrão de vida, explicar essa diferença entre gastos e ganhos. Combinado? Fico aqui a minha promessa de um outro vídeo para a gente falar. E você, já tem a sua reserva estratégica? O que tem feito para construí-la? E, além disso, tem o seu orçamento detalhado, desenhado? Então, é importante. Tem seguros na sua vida? Tem planos de saúde? Deixe seus comentários e me diz o que você tem feito para cuidar do seu dia a dia, do seu bolso e ainda continuar realizando aquilo que é mais importante. Combinado? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvida, qualquer sugestão e informação, deixe nos comentários, curta e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.